Bem, qual o time provável do Arthur, hein, Jéssica? Vamos a ele, Kaká. Tem uma dúvida, né? E a principal, que é justamente no ataque, na parte ali do centroavante da equipe, quem vai ser o titular. Isso porque o Igor Jesus foi inscrito pelo Botafogo para esse confronto, né? A partir desse confronto, ele fica à disposição do técnico Arthur Jorge. Só que o Tiquinho, desde a última segunda-feira, voltou a treinar com o elenco e habilidade de também ir para o jogo. Ele estava se recuperando de dores no joelho direito. O Luiz Henrique, que no final de semana, na derrota para a equipe do Juventude, estava suspenso, também volta. E aí o provável time do Botafogo pode ser esse que a gente coloca na tela, também já explicando a questão da lateral direita. Hoje o Matheus Ponte vai ser o titular, isso porque o Damian Soares, né, foi afastado nesse momento. O técnico Arthur Jorge até informou que ele não está mais nos planos do treinador, isso porque ele pediu para não viajar no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil e disse que estava com problemas pessoais, mas o Botafogo soube que ele estava numa negociação com o Penharol. Então a gente vem na lateral direita o Matheus Ponte, goleiro é o John, né? Na dupla de zaga, Bastos e Barbosa, com o Cuiabano na lateral esquerda. Na dupla de volância, Marlon Freitas e Gregory, tem a questão do Tietchan que corre por... com o Luiz Henrique, o Thiago Almada e na frente Savarino. A dúvida que eu falei, Igor Jesus ou Tiquinho Soares. Mais de 40 mil pessoas são esperadas essa noite aqui no estádio Newton Santos. Kaká. Mais de 40 mil pessoas, quer dizer, o caldeirão vai ferver. Jéssica Dias, muito obrigado, bom trabalho para você aí no Newton Santos, o Engenhão. Obrigada, bom programa. Tá aí a Jéssica trazendo as informações do Botafogo. Vamos colocar na tela também a escalação do Palmeiras, pelo menos o time que pode começar o jogo. E tem uma novidade, o Estevão parece que está liberado, hein? Estevão está liberado, ele pode talvez começar jogando. O Everton, aí a defesa com Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo. Marcos Rocha pela direita, Caio Paulista pela esquerda, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. O ataque com Flaco Lopes e Rony. Antes da análise dos companheiros, a gente tem um raio-x, só para a gente ver mais ou menos a que pé anda a situação dos clubes, né? Então o Botafogo em 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, isso dentro da Libertadores. Marcou 17, sofreu 9, segundo colocado no grupo D. Agora, os últimos jogos no geral, envolvendo as outras competições, são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E é desfalques: Rafael, Matheus Nascimento, Jefinho, Eduardo e Júnior Santos. O Palmeiras, atenção. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 0 derrota. Veja que o Botafogo ele participou da fase classificatória e por isso que o Júnior Santos acumulou uma quantidade absurda de gols, né? Ele é o artilheiro ainda da Copa Libertadores. Então o Botafogo tem 10 jogos contra 6 do Palmeiras. Palmeiras marcou 14, sofreu 5 gols. Primeiro colocado do grupo F. Últimos jogos no geral são 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mike Piquerez, Richard Rios e Dudu são os desfalques do Verdão. E aí, Berna, você quer que a gente puxe algum campinho aqui para você analisar? Acho que seria interessante mostrar o do Botafogo. A gente tem os dois na tela aí. Em primeiro lugar, falando sobre o Palmeiras, eu não sei o que os companheiros pensam a respeito, mas a provável escalação do Marcos Rocha pode ser um indício da entrada do Estevão. Porque o Marcos Rocha é um lateral que fica mais, o Caio Paulista vai subir pra caramba, ainda mais num esquema com 3 zagueiros, e aí o Estevão pode jogar pelo lado direito. Mas quem que sairia do time, então? Rony. O Rony sairia do time. Eu jogaria com o Flaco Lopes. Acho eu, né? Acho que ele tira o Flaco. Ou o Rony fica e o Flaco sai. Pode acontecer também. Eu acho que pelo estilo Abel de negócio de atacar a profundidade, que é um termo que o Ivan Drago cunhou. Nossa, o Rony ataca a profundidade. Que nada mais é do que atacar a linha de fundo. É exatamente isso, né? É um termo ridículo dizer isso. Mas até por isso eu acho que se jogar o Estevão, sai o Flaco, mas acho que o Estevão fica pro segundo tempo. Pode ser. E no Botafogo, cara, eu acho que tem aí uma questão. O Almada acho que joga mais centralizado, com o Savarino na ponta esquerda, o Luiz Henrique na ponta direita e o centroavante, independentemente de quem seja, né? Igor Jesus ou Tiquinho Soares mais centralizado. E aí, Berna, você acha que vai dar encaixe esse confronto aí?
vão decidir depois na volta aqui em São Paulo? Como é que é? Eu não vi, eu estava viajando, né, o jogo entre Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, mas li a respeito, né, companheiros... É um bom jogo. Que eu respeito, inclusive os companheiros que estão aqui, me relataram que foi uma partida em que o Palmeiras foi bem, né? Jogando no Engenhão, no Rio de Janeiro. Segundo tempo. No segundo tempo, né, Vitão? Eu acho que o Palmeiras não pode entrar da forma como entrou contra o Flamengo, jogando no Maracanã pela Copa do Brasil. Se entrar dessa forma, é meio caminho andado para perder o jogo de hoje. O primeiro dos 3 jogos. O primeiro dos 3 jogos, que foi aquela vitória do Flamengo por 2-0, com a saída do Cebolinha, mais uma vez a entrada do Luiz Araújo muito bem naquele jogo. Então, assim, o Palmeiras não pode ter uma postura tão tacanha nesse jogo contra o Botafogo. O Palmeiras mostrou contra o Flamengo no final de semana que pode atacar, pode jogar de igual para igual. Contra qualquer time do futebol, assim como o Flamengo pode jogar de igual para igual contra qualquer time do futebol brasileiro na condição de visitante, né? Então, assim, a grande dúvida vai em relação à postura tática do Palmeiras nesse jogo. Que pensa o técnico Abel Ferreira? Não, um confronto de 180 minutos, eu vou jogar mais recuado no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo eu garanto o resultado. Não é bem assim, né? Por isso que eu acho que o Palmeiras pode, tem time... E tem técnico, inclusive, né, falando do Abel dentro de campo, para fazer com que a equipe jogue de uma forma um pouco mais avançada em relação àquela atitude, para mim, ridícula no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E aí, Vitão? Eu nunca acho que treinador de futebol é videogame. Tipo, o cara, na minha época, chamava joystick. O Atari, ele faz e os caras fazem iguais. Mas o que mais se assemelha a isso é o Palmeiras. É o treinador que diz que tem plano, os jogadores são os mais disciplinados taticamente. Então, assim... Eu vou ficar surpreso se o Palmeiras jogar como jogou contra o Flamengo bem nesse último jogo. Porque o Palmeiras, na história do Abel, em mata-mata, é diferente a postura de pontos corridos. Em mata-mata, primeiro jogo do Palmeiras, ele sempre joga pelo 0-0. Especialmente quando vai decidir em casa. Agora, uma frase anota aí, Berna. Uma frase. Vou anotar. A diferença do veneno para o remédio é a dose. Essa é boa. Então, assim... Sabe quem falou essa frase? Platão. Platão? Platão. Foi ontem, né? Anteontem. Então é o seguinte, eu acho que o Palmeiras pode ser conservador, jogar pragmaticamente, mas o que ele fez contra o Flamengo foi uma insanidade. Isso não é se defender bem. Você ficar o tempo inteiro na sua área dando bico, você vai ser atacado até tomar gol. Então você pode ter meio termo, e eu acho que o Botafogo... Faz sentido você jogar recuado contra o Botafogo pelo empate, porque o Botafogo, diferente do Flamengo, o Flamengo gosta de controlar o jogo trocando bola. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz jogando bola. O Botafogo é o time do contra-ataque. Então, o pior jeito de jogar contra o Botafogo é quando se ataca, porque o Botafogo não é um time que ataca rápido, não é um time de ficar embaçando com a bola. Então, eu entendo se o Palmeiras jogar um pouco mais recuado, com o Marcos Rocha, não com um lateral que apoia. Mas você tem que, em algum momento, falar, eu estou vivo, eu dou um chute no gol, eu tenho... Contra o Flamengo, ele não fez nada. Deu 2 chutes e os dois, um travado e outro para fora. Você pode jogar como você fez contra o Flamengo nesse jogo ali. Você defender, mas tem um contra-ataque e tal. Isso. Mas eu acho que os dois têm, como chama, grama sintética. Não dá nem para essa desculpa que os times dão quando jogam contra eles. É um jogo que o Palmeiras pode vencer no Rio e o Botafogo pode vencer em São Paulo. Acho que